tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, Instagram, Facebook, no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. 973350038 é o nosso WhatsApp. Mais uma vez, 973350038. E olha, minha gente, não se esqueçam de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações nas redes sociais. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados. Vamos formar aqui a nossa bancada para análise e debate dos temas. Primeiramente, o secretário municipal de Inovação e Tecnologia aqui do município de São Paulo, Juan Queiroz. Seja bem-vindo, secretário. Tudo bem com o senhor? Mauro, bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia a quem nos está assistindo hoje. Bom dia às pessoas que estarão junto conosco neste debate tão interessante. Muito obrigado pela presença, secretário. Também conosco, formando a nossa mesa, doutor Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário. Jafé, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo em ordem, Mauro. Muito obrigado pelo convite de você, da Zenilda, do Fausto. É sempre uma honra estar aí com vocês, participando dessa mesa de debates que só traz informação para a sociedade. Seguindo com a formação aqui da nossa bancada, Rodrigo Sanches, consultor em segurança condominial, diretor da Hocking Sistemas de Segurança. Rodrigo, tudo bem? Tarde, Mauro, tudo bem? Agradeço o convite, viu? Muito obrigado aí. Boa tarde a todos que estão participando e os ouvintes também. E fechando aqui o nosso time, doutor Maurício von Bruck-Lacerda, advogado, especialista em direito civil e empresarial. Doutor Maurício, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro. É um grande prazer estar aqui compondo essa mesa e as discussões que se seguirão aí a respeito dos temas tão relevantes aí para a nossa sociedade. Um grande prazer estar aqui presente. Muito obrigado. Então, vamos aqui abrindo com o nosso primeiro tema, que, claro, não poderia ser outro senão a questão da Covid. Após o início da vacinação contra o novo coronavírus aqui em São Paulo, no domingo, o Estado agora está revendo o seu cronograma original. Diante do acordo com o Ministério da Saúde, que prevê o uso de todas as doses da Coronavac disponíveis pelo SUS, a programação para as próximas etapas da vacinação está suspensa e novas datas serão apresentadas. Não é a vacinação, é a programação para as próximas etapas da vacinação. O Estado já tem hoje mais de 500 mil pessoas pré-cadastradas no site Vacina Já, sendo quase metade delas da capital, que deve receber hoje 430 mil doses da vacina voltadas aos profissionais de saúde e idosos em asilo. Secretário Juan Queiroz, eu começo com o senhor. A gente tem que estar todo instante prestando atenção nas informações, porque há um dinamismo todo em relação a esse assunto. A questão é a seguinte: São Paulo passou a cumprir agora o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Então, aquele cronograma anterior apresentado pelo governador João Dória deixa de valer. Pelo plano anterior, os idosos com mais de 75 anos passariam a receber as doses, por exemplo, os idosos, a partir de 8 de fevereiro, e agora, até por conta, né, do número ilimitado, do número limitado, aliás, né, do primeiro lote da Coronavac, o Ministério prevê imunizar somente idosos em instituições de longa permanência acima dos 60 anos de idade. Como é que o senhor avalia esse momento de encaixe das situações aí a partir da aprovação do uso emergencial da Coronavac? Estamos vivenciando nesse momento o momento de ajuste de tudo aquilo que está acontecendo. A iniciativa do nosso governador João Dória e do próprio governo do estado de São Paulo em busca de uma vacina do ponto de vista tecnológico e aprovada mundialmente, isso facilita a tranquilidade de você iniciar um plano de vacinação como já está acontecendo. É bom para o Brasil, bom para o estado de São Paulo e principalmente para as pessoas que estão na linha de frente. É natural que quando você tem um limite de vacinas, quando você tem uma programação de aprovação de 4,5 milhões de vacinas, ainda assim, para o universo do Brasil, é pouco, mas o que existe hoje é um excelente começo e, ao mesmo tempo, dá muita tranquilidade e esperança
à população. Agora, nós temos que buscar de produzir essas vacinas, tanto a vacina da Coronavac como a Oxford, produzir aqui no Brasil. E a partir deste ponto entra uma outra questão, que são as matérias-primas, que elas são importadas da China e outras matérias-primas também são importadas da Índia. Então, a próxima discussão, e aí sim, respondendo a sua pergunta, um cronograma de vacinação está atrelada, primeiro, à importação das vacinas já contratadas da Oxford, a aprovação da Anvisa de mais de 4,5 milhões aqui no estado de São Paulo e a programação da produção, porque se nós conseguimos produzir, nós teremos uma visibilidade de como agir perante a população. É um grande desafio, não só do Brasil, não só do estado de São Paulo, é um grande desafio mundial. Secretário Juan Queiroz, eu destaquei aqui na leitura da nota, o Estado já tem mais de 500 mil pessoas pré-cadastradas no site Vacina Já. Esse site, de alguma maneira, se comunica com a Prefeitura de São Paulo. É importante destacar, é um site para pré-cadastro, não se trata de um agendamento para tomar a vacina, e quem também não se cadastrar não vai ficar de fora. Mas como é que essas coisas se comunicam entre a capital e o Estado de São Paulo? Olha, a comunicação ela se dá via Secretaria da Saúde. Então, a Prefeitura de São Paulo é mais uma prefeitura que está recebendo proporcionalmente as suas vacinas. Então, nós estamos recebendo uma quantidade e a partir deste momento é da nossa responsabilidade a distribuição e a aplicação desta vacina. Então, há sim uma relação de recepção de aquilo que cabe ao município de São Paulo. A partir de ali, é a nossa responsabilidade desta gestão, que é o nosso secretário Edson Aparecido, que comanda a secretaria e ele que está pilotando estes processos. Sim, claro, o assunto todo é com a Secretaria da Saúde, com o secretário Edson Aparecido, mas do ponto de vista da tecnologia, como eu destaquei aqui, o site é para um pré-cadastro, não é um agendamento, e quem não se cadastrar não estará de fora da fila. A gente fica se perguntando o sentido do site do ponto de vista da tecnologia, uma vez que, se também não está cadastrado, isso não será prejuízo para ninguém. Veja, o site é uma iniciativa do Estado de São Paulo, e nós estamos acompanhando do ponto de vista como nós podemos interagir em conjunto. É bom entender que a vacina foi aprovada no domingo, tá certo? E nós iniciamos, o Estado iniciou e o Brasil iniciou o cronograma de vacinação por iniciativa do Estado de São Paulo. O que fica agora, nós estamos hoje terça-feira, então nós precisamos nos construir nessa inovação tecnológica aplicada a uma nova realidade que aconteceu há 48 horas e continua porque é dinâmico. Sérgio Jafé, sua avaliação, seu olhar sobre esse tema? Seu microfone fechado, Sérgio. Seu microfone fechado, Sérgio. Enquanto você se ajeita aí, vamos... Agora sim, pronto. Tudo bem. Agora, tá me ouvindo? Sim, pode seguir. Tá? Sim. Bom, então eu peço desculpas. A população necessita, logicamente, o Brasil todo, o país todo, né, uma solução. Acho que o mundo inteiro espera essa solução de saúde e por uma crise nunca vista mundialmente. E aí, evidentemente, tanto o governo federal como o governo estado, como os governos estaduais têm que combinar esforços, né, justamente no sentido de solver essa questão, de tentar fazer a distribuição o quanto mais rápido possível. É uma tarefa hercúlea, mas, como até bem o secretário acabou de salientar, que está no segundo dia de vacinação, mas o que a população espera é que isso venha com uma maior brevidade e que realmente os efeitos das vacinas sejam satisfatórios, que não causem efeitos colaterais. A preocupação toda que a gente vê das pessoas é, primeiro, a ansiedade em tomar a vacina e depois a preocupação com eventuais efeitos colaterais. A preocupação toda de efeito colateral é muito relevante e eu não sei se isso ficou muito bem esclarecido, lógico, não é o secretário que vai fazer isso, mas
autoridades mundiais, mesmo a própria Anvisa, acho que poderia dar uma declaração, né, dizendo sobre essa questão alertando sobre essa questão de efeitos colaterais. A preocupação básica que a gente vê por aí é o quê? É a distribuição e efeitos colaterais, esse binômio. Dr. Maurício Von Bruck, seu olhar sobre essa questão, apenas o segundo, o terceiro dia de aplicação da vacina da Coronavac? Muito bem, como foi bem colocado pelo secretário Juan Queiroz e agora complementado pelo Dr. Sérgio, parece que nós temos algumas questões, né, com o que nos preocuparmos. Isso até na entrevista ontem do governador João Dória me ficou claro, em razão das perguntas que foram formuladas, que há uma limitação do ponto de vista de fornecimento de insumos, né, pelo menos da Coronavac. O Butantan já declarou que ele tem uma limitação de produção de 1 milhão de doses dia, né, com os insumos que dependem ainda de chegarem, muitos, né, alguma coisa já produzida, mas a continuidade nessa produção para atender 1 milhão de doses dia ainda depende desses insumos chineses. Por isso, como o secretário bem colocou, me parece que a necessidade, inclusive, é voltar os olhos, o governo federal, me parece, o Estado de São Paulo teve um esforço hércules para conseguir a aprovação da Coronavac, mas acho que nós não podemos nos limitar à Coronavac, né? Há necessidade de que o Estado brasileiro adote uma postura mais ativa no sentido de conseguir acesso a outras vacinas, porque com a produção de 1 milhão de doses dias e ainda dependendo de insumos chineses, com uma população de 200 milhões de habitantes, com a necessidade de 2 doses, nós somos de 400 milhões. Isso a demanda é muito grande, então nós precisamos, de fato, o Estado brasileiro tem que se movimentar nesse sentido de procurar obter outras fontes diante dessas dificuldades, e nós sabemos, né? Não vai ser fácil, porque o mundo inteiro está atrás desses laboratórios que agora conseguem produzir. De fato, a preocupação dos efeitos colaterais, ela também é relevante, então, mas me parece que no cenário que nós vivemos, há necessidade de ponderar todos esses fatores, e talvez a vacinação seja, de fato, uma necessidade premente, né, como a gente tem vislumbrado. Rodrigo Sanches, seu olhar sobre esse tema, quais são as suas preocupações? Olha, Mauro, as minhas preocupações, né, em contato com a minha família, com as pessoas entes aqui mais próximas, essa questão dos idosos, né, de eles conseguirem ser vacinados e ter uma disponibilidade para eles, um plano específico para eles, na verdade, é o público-alvo, né, nesse primeiro momento, e como isso vai ser feito, né, se a gente vai ter que expor eles até lá, se teria alguma questão de vacinação, né, a domicílio, né? Então existe também essa preocupação aqui. Eu tenho o idoso, já uma pessoa idosa, bem idosa na família, que a gente também tem essa preocupação, né? Então as pessoas aqui continuam mantendo ainda todo o protocolo, né? A gente tem contato com os idosos aqui em casa, fora daqui, mantendo sempre o protocolo, né? O pessoal que pega transporte também é uma preocupação enorme, né? A gente vê toda essa restrição, principalmente agora em São Paulo já se fala também, né, em apertar aí essa questão das restrições, mas a preocupação também muito grande é o transporte público, né? Como que esse pessoal, como é que fica nessa questão também de transporte? Porque a gente se isola, né? Eu moro em Atibaia, eu trabalho em São Paulo, né? Sou diretor da empresa da Hawking Sistemas em São Paulo, e eu acabei ficando isolado aqui em Atibaia, né? Todo esse período, para tentar se resguardar, mas às vezes é inevitável, o pessoal que pega transporte, a gente acaba tendo contato, e essa é a minha grande preocupação, né? Muito bem, 12h14, edição do programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, em Santos pela Rádio Universal AM 810. Você nos acompanha por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook, no nosso canal no YouTube. Siga, curta, compartilhe os nossos conteúdos e vamos aqui para o nosso próximo assunto. Vamos entrar aqui no tema tecnologia. Diante do cenário da pandemia, muitos serviços prestados até então de forma presencial passaram a ser feitos pela internet, claro, para evitar a exposição da população ao risco de contaminação. Com isso, o assunto inclusão digital voltou a ter protagonismo, e programas municipais como o Telecentro, o FabLab Livre SP, o Wi-Fi Livre SP e o Descomplica SP ganharam ainda mais importância. Secretário Juan Queiroz, como é que estão os desafios para levar essa inclusão digital a todos nesse momento, em que, inclusive,
nos aproximando aí da volta às aulas? Bom, nós temos uma orientação muito clara do nosso prefeito Bruno Covas de acelerar o processo de inclusão social e digital. Então, o que nós estamos realizando? Através dos equipamentos que foram, Mauro, você colocou muito bem, os equipamentos que nós estamos lidando nesse momento, nós começamos com a nossa estratégia da periferia para o centro. Então, nós temos os telecentros, são pontas de lanças nas comunidades, onde as pessoas podem lá pagar contas, fazer currículo. Nós temos monitores e monitoras que preparam as pessoas, preparam seus currículos em busca de emprego. Nós também damos apoio para aquelas pessoas que estão produzindo um produto, como artesanato, por exemplo, alguns doces que eles gostariam de vender, a gente auxilia em criar uma página específica para as pessoas poder fazer a promoção de seus produtos e, desta forma, ter uma renda. Eu, que visito bastante as comunidades, eu vejo a iniciativa empreendedora dessas pessoas e, muitas vezes, pela pandemia, está faltando um canal de comunicação e de oportunidade para levar os seus produtos para a sociedade. O outro ponto importante é o Wi-Fi livre. Nós estamos trabalhando, nós assumimos a nossa pasta com 200 pontos de Wi-Fi. Hoje, a gestão Bruno Covas está com mais de 1.000 pontos de Wi-Fi na cidade. Isto auxilia as pessoas a ter acesso às informações. Nesta pandemia, se nós avaliarmos de março, que começou a pandemia até hoje, mais de 160 serviços que eram presenciais foram digitalizados. E as pessoas podem entrar no portal 156 e ter acesso a esses processos digitais. Não há mais necessidade de ter um atendimento presencial. As pessoas podem acessar de uma forma digital para ter o mesmo atendimento com estes serviços. Nos telecentros, nós temos um programa onde as pessoas levam seus celulares e nós mostramos como eles podem acessar os serviços públicos do nosso município. Então, facilita ainda mais a vida das pessoas. Você imagina aquelas pessoas que muitas vezes não têm mais emprego, consequentemente não têm mais recursos para a mobilidade, porque a gente chega a esse ponto através de uma ação digital, ele tem acesso ao serviço da prefeitura, como, por exemplo, procurar emprego. A mesma coisa com o Descomplica. Então, hoje, nós temos o Descomplica digital também. Sempre se fez necessária a aceleração, né, dos serviços digitais para facilitar a vida do munícipe aqui em São Paulo. Claro que essa aceleração veio empurrada, né, pela questão da pandemia, então agora vai ter que ser dessa maneira, porque senão não teria como atender o cidadão. Agora, como correr atrás do preparo para o cidadão saber operar tudo isso? Tem muita gente que tem dificuldade. Como é que a Prefeitura de São Paulo está organizando programas para isso? Bom, eu tinha até dado essa questão o exemplo do telecentro, onde as pessoas vão ao telecentro com seus celulares. Ao mesmo tempo, eles podem entrar no canal do YouTube do telecentro, onde nós mostramos ao cidadão como ter acesso aos serviços. Então, pode ser presencial através de um agendamento nos telecentros, ou pode ser via YouTube, onde vai ter uma pessoa falando, instruindo de como fazer a adaptação do seu celular para acessar os serviços públicos já digitalizados. 25 de janeiro, secretário Juan Queiroz, segunda-feira agora, aniversário da cidade de São Paulo. A cidade quer ganhar presente, o munícipe quer ganhar presente. Do ponto de vista dos serviços digitais, o que a gente pode apresentar como um presente para todos? O que eu posso passar assim de uma forma pública é a nossa estratégia de inserção da democratização do sistema da inclusão social, da inclusão digital. Este projeto, que está dentro de um projeto de 100 dias a ser anunciado pelo prefeito Bruno Covas, nós estamos trabalhando, em primeiro lugar, juntando
em uma área única, uma coordenação única, tudo que é atendimento ao público. É o 156, o FabLab, o Mobilab, os telecentros, os Descomplicas, onde, através de 156, o cidadão poderá, uma vez só, falar como munícipe a seu poder público, que é a Prefeitura de São Paulo, e a partir dali terá todos os atendimentos centralizados de uma forma única. Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta. Os desenvolvedores de tecnologia acabaram em algum momento aí durante a pandemia, não sei se é o termo correto, ficando em apuros, porque assim, houve a demanda, houve o aperto, vamos correr, vamos acelerar, porque a gente precisa facilitar a vida das pessoas, né? Foi o lado positivo dessa situação toda de crise sanitária. Como é que vocês, desenvolvedores, receberam esse aperto? Olha, Mauro, foi interessante, porque a evolução natural da tecnologia dentro da área de controle de acesso, que é a minha área que eu atuo, ela é constante, ela é rápida, né? A evolução da informática, ela é rápida, a gente tem acompanhado, a gente acompanha tudo isso. Só que com a chegada da pandemia, as identificações biométricas, né, que era, vamos dizer assim, o produto mais acessível, mais procurado da época, antes da pandemia, essa questão ela ficou zero, né? A demanda para tecnologias de contato encerrou. A gente até brincou que foi a morte dos leitores biométricos para os condomínios. Quem tinha pediu para desativar, colocou uma fita em cima e desativou. Quem estava no processo de compra desistiu da compra, então começou a avaliar novas tecnologias, e nós, como desenvolvedores, ficamos, né, nesse bico de sinuca. Ou a gente corre e desenvolve algo melhor para a gente conseguir atender os novos clientes que estão chegando, com outra demanda, com outra expectativa, ou a gente vai acabar afundando com algumas outras áreas que afundaram, né, infelizmente, aí na pandemia. Então, do nosso ponto de vista de tecnologia, nós desenvolvemos softwares com sistemas sem contato, né? Leitores sem contatos ganharam um mercado. Então, só para você ter ideia de dos produtos que nós desenvolvemos, que teve muito sucesso agora na pandemia, foi um sistema de reconhecimento facial, além dos leitores que nós já tínhamos. Nós criamos um aplicativo. A gente tinha uma dificuldade de cadastrar o usuário. Você imagina o seguinte, Mauro, nessa pandemia, os moradores daquela comunidade, daquele condomínio, teriam que ir até a administração para se cadastrar. É assim que funciona em todos os condomínios, né? Então, nós criamos um processo digital, onde o morador baixa um aplicativo, escolhe o aplicativo lá no celular dele, instala, faz um pré-cadastro e faz uma selfie com o celular. Essa selfie que ele fez, ela já serve para ser autentificada dentro dos leitores de reconhecimento facial. Ou seja, os nossos clientes, com a nossa demanda, nós desenvolvemos um produto 100% com cadastro digital. Então, o morador não precisa ir mais até a administração e ter contato físico presencial para poder se cadastrar. Nós criamos esse processo, e isso foi uma alavanca aí para a Hocking nesse sentido também. Muito bem, Rodrigo. 12h23 agora. O Fabiano Souza, que está com a gente na mesa de som hoje da Rádio Trianon, eu vou pedir para ele, nós vamos para um intervalo. Na sequência, a gente vai abordar um pouquinho mais esse seu assunto, Rodrigo, e nós vamos também tratar dos aluguéis por aplicativos que causam discussões nos condomínios. 12h24, a gente volta em 30 segundos. Até já, gente. E grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149,00. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. 12h25, de volta com o programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Universal AM 810 de Santos. Estamos também nas redes sociais. Para fechar o seu tema, o Rodrigo, estamos falando de leitura biométrica para acesso a condomínios e outros ambientes, enfim. Então, essa coisa de biometria, de encostar a mão, que era a tecnologia de ponta, acabou. Ou se não acabou, já está com data, com dias contados, porque não dá mais, né? A gente tem que fazer tudo por aproximação. Exatamente, Mauro. A tecnologia de contato,
a tendência dela é desaparecer, né? A gente tinha uma demanda, vamos supor, há 10 anos atrás, a demanda maior era controles de acesso através de senhas, né? Foi um produto também que morreu por conta da sua insegurança e também a falta de praticidade, né? Um produto ruim de ser utilizado. Aí nós ganhamos os cartões de aproximação, as empresas, os condomínios acabaram adotando esse processo de cartão, só que aí enxergaram que o cartão também é um ponto de contato, a pessoa perde, é possível passar para um terceiro, e aí a biometria ganhou mercado, se tornando um processo que a gente chama de identificação única, né? Então, a minha digital não pode ser utilizada pelo Mauro, mas o meu cartão sim. Então, a biometria de contato, ela ganhou o mercado sendo, vamos dizer assim, um produto com maior custo-benefício, né, em termos de tecnologias biométricas. E aí, com a pandemia, né, esse produto acabou regredindo, quem tinha esse produto acabou desativando, ainda vai levar um tempo para o pessoal, eu acredito que ela vai diminuir consideravelmente, não vai morrer, uma tecnologia que está aí, até a gente até conversou antes aí sobre os ATMs, né, os bancos não vão abandonar essa tecnologia tão cedo, mas a tendência é você ter uma tecnologia menos invasiva e sem contato e que explore a movimentação natural do usuário, sem eu ter que parar em algum lugar, tocar, fazer algum movimento. Então, duas tecnologias que eu gosto muito de abordar, que é o MorphoWave, que é um scanner de impressões digitais que a pessoa não precisa tocar. A gente tem isso já em aeroportos fora do país, né, presídios, a gente tem isso em grandes shoppings, a gente tem utilizado esse tipo de produto para massa, né, para grande massa, e o reconhecimento facial, né, que é a tendência para o futuro. Na pandemia, em 5 meses que nós tivemos de pandemia agora, nós avançamos 5 anos em tecnologia facial, com sistemas de reconhecimento com inteligência artificial, que explora a movimentação do usuário naturalmente, né, uso de máscara, câmeras termográficas, leitores faciais desenvolvidos com foco em empresas, né, para controlar funcionários, onde se a pessoa ela é reconhecida com reconhecimento facial, só que se ela estiver sem máscara, o sistema não permite a entrada. Então, tudo isso veio com uma enxurrada, né? Essa enxurrada veio tudo junto com a pandemia, uma inovação enorme em tecnologia aí para a nossa área. Bem, o dia 28, o próximo tema nessa discussão aqui do programa Gente que Fala, o aluguel de uma casa ou de um apartamento envolve uma série de detalhes e muitas vezes problemas imprevisíveis. O livro Advogando no Contrato de Locação Residencial, do Dr. Maurício von Bruck Lacerda, que está aqui com a gente nessa conversa hoje, é um guia prático dessas questões. Só que cabe destacar um tema bastante atual que vem causando muitas discussões nos condomínios, são os aluguéis de curta duração, feitos pelos sites, pelos aplicativos, como o Airbnb e outros também. Doutor Maurício, está longe de uma pacificação em relação a esse tema? Pois até aproveitando o gancho, né, em certa medida está bem relacionado com o que o Rodrigo acaba de mencionar, né, porque uma das principais preocupações por parte de condomínios, e esse assunto de excelência também do Dr. Sérgio, né, de conhecimento do Dr. Sérgio, a principal preocupação no ambiente dos condomínios edilícios são os 3 S's que a gente fala, né, a saúde, a segurança e o sossego, né, dos condôminos. Então, quando se fala em aluguel por meio dessas plataformas, o enquadramento de uma modalidade de aluguel por temporada, há sempre esse questionamento no universo condominial. Mas isso de que forma pode afetar a minha segurança e assim por diante, né? Até nesse livro específico eu simplesmente toco no assunto, porque o foco, na verdade, como você bem colocou, é um guia prático a respeito das locações de uma forma geral e não propriamente desse aspecto. Mas o que a gente tem de novidade nessa área, apesar do tema ainda ser bastante polêmico, é uma decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, no ano passado, que acabou por reconhecer a possibilidade do proprietário destinar a sua unidade condominial para essa finalidade, e que o condomínio por si só não poderia simplesmente proibir, e até acho que é interessante estarmos aqui no ambiente de especialistas. Eu concordo com essa decisão do STJ, sei que ela é bastante polêmica, porque me parece que é a melhor exploração do direito de propriedade. Obviamente que aí entra o Rodrigo com a sua habilidade, com o conhecimento, né, dos serviços prestados a esses ambientes condominiais, nós precisamos garantir a segurança dos condôminos. Então, os condomínios, né, doutor Sérgio, eles vão ter que se organizar no sentido de estabelecer regras bem claras, serem bastante exigentes com relação ao acesso de pessoas
ao condomínio, né? Então, por exemplo, eu aluguei pela plataforma e vai chegar um novo hóspede daqui a 2 ou 3 dias. Então, criar protocolos no sentido de fornecimento de dados desses hóspedes, fotografias, para que os empregados do prédio, né, os colaboradores, possam saber de quem se trata e evitar justamente esse risco. E aí, até avaliar, né, como o Rodrigo coloca, se teremos aí um reconhecimento facial por meio dessa foto, se isso é possível dentro desse universo tecnológico. Então, todas essas questões, elas são muito prementes. Agora, proibir por proibir, e a minha opinião é essa, me parece que não é a saída mais razoável nesse ambiente, porque o proprietário tem o direito de explorar economicamente o seu bem da forma que melhor lhe aprouver, né? Então, nós temos essa questão que deve ser pensada assim. Então, esses pontos são todos aí relevantes. Eu concordo. Eu concordo com o doutor Maurício. Em gênero do migral, eu acho que você não pode restringir o direito de propriedade, e eu acho que aí vamos ter que contar aí com a informática, com a tecnologia, né? No caso de ter que fazer algum reconhecimento facial. Mas eu diria, né, doutor Maurício, que eu acho o seguinte, que quando se aluga ou quando se cede a posse nessa modalidade, a responsabilidade é do proprietário. Então, em última análise, o proprietário tem que policiar isso, tem que dar subsídios ao condomínio, não é isso? Para que não se entre naquele S, né, do desassossego e também na questão da segurança. Concordo plenamente com o senhor. Rodrigo, os condomínios têm procurado, para resolver essa questão dos aluguéis de curta duração, o auxílio de tecnologias que garantem a segurança dos acessos? Olha, Maurício, essa é uma questão muito polêmica, né? O Maurício colocou, realmente é a questão da atualidade, né? Como que a gente controla? A pessoa recebe um voucher, chega lá na portaria, apresenta um voucher e fala que quer entrar no condomínio. Então, como que a portaria vai ter ferramentas para validar, né? Primeiro para validar aquele voucher, para saber se é ou não é. Geralmente você tem funcionários da portaria que não teriam condições de checar essa informação para saber se é verídica ou não. Então, cabe criar protocolos, e dentro desses protocolos, dentro do condomínio, a maior parte, vamos dizer assim, a parte mais sensível é a tecnologia. Dentro da nossa plataforma, nós criamos regras exatamente para poder controlar e minimizar esses riscos, tá? Então, por exemplo, o locador, né, o proprietário do apartamento, ele tem um aplicativo que conversa com o sistema, com o porteiro, lá na portaria, tudo isso online, e esse morador fica encarregado de avisar a plataforma, né, colocando os dados da pessoa, o período que ela vai ficar, inclusive inserindo uma foto dessa pessoa para poder comparar, porque quando essa informação chega do morador, né, como o Sérgio colocou, é de responsabilidade do morador realmente. Ele vai ter que criar um ambiente mais seguro para o condomínio aceitar aquele hóspede dele. Então, o morador já colocou as informações de data, período, a portaria pode sim pegar aquele voucher e entrar num sistema que é seguro, que foi desenvolvido para o condomínio, que é a plataforma de segurança do condomínio, e lá vai estar escrito, realmente aquele hóspede tem liberação para entrar e acessar o condomínio, mediante a um reconhecimento de foto, né? Então, o Mauro chegou lá, eu tenho a foto do Mauro já pré-cadastrada no sistema, então eu valido essa informação de dados e imagem, e aí eu lanço essa pessoa dentro da plataforma de segurança durante aquele período que ela pode ter acesso. Então, durante o período que o Mauro locou, ele pode passar, entrar, sair pelo reconhecimento facial, esgotando aquele período, o sistema deleta essa informação e armazena para uma checagem aí futura. É mais ou menos o que a tecnologia também prevê, Rodrigo, para visitante nesses condomínios que tem a portaria remota, que não tem lá o funcionário, tudo à distância e feito também por meio desse tipo de comunicação, não? Isso Exatamente. Tem custo adicional? Essa informação, isso que eu faria essa pergunta. Teria algum custo adicional para, por exemplo, para inserir esse tipo de informação? Ou seja, principalmente no esquema do Airbnb, né, em que há uma rotatividade, quem arca com esse custo, né, dessa de atualização de dados, né, de moradores temporários? Olha, Sérgio, complementando a tua pergunta e já respondendo a do Mauro também, esse processo essa criação dessa plataforma de segurança, ela cabe ao condomínio, né? Até porque talvez você não tenha a maior parte dos condôminos fazendo locação, você deve ter a minoria,
né? Eu conheço condomínios que foram projetados para ter essa alocação de temporada, né? Então, a maior parte daquele condomínio, geralmente condomínios estúdios mais novos, foram projetados para ter a maior parte de locação, mas na grande maioria não é assim. Então, o condomínio proporciona esses recursos, né? O Condômino Arca, porque esse projeto ele também serve para o próprio condômino em si liberar o seu visitante, como o Mauro colocou. Então, a gente tem sido muito requisitado na questão também, vamos falar agora de inovação e custo para os condomínios, né? A gente sabe que o custo do condomínio é mão de obra, é você ter um funcionário lá para poder receber presencialmente, por isso que os condomínios estão indo para a portaria virtual, para reduzir os custos. Então, com a plataforma, ao invés de eu ter que ter um funcionário lá para receber essa pessoa, checar um monte de informação, aí você pensa o seguinte, o Mauro convidou alguém para ir jantar na sua casa, Mauro, um casal amigo seu. Chega lá para ele entrar no condomínio, tem uma fila de pessoas. Essa fila, todas essas pessoas estão sendo cadastradas manualmente. Então, isso demora muito, é um processo que gera desconforto para o morador, né, e não gera inovação. Então, a tecnologia, a gente colocando esses aplicativos, o próprio morador participa, ele já consegue agilizar a visita dele, né? Então, dentro da nossa plataforma, se eu fosse convidar o Mauro, eu já colocaria todos os dados do Mauro, além da informação, eu envio um convite de QR Code para o Mauro. Quando ele chega lá na frente, similar a um show, um teatro, ele apresenta um QR Code num leitor e a portaria não precisa fazer mais nada, porque as informações já vieram de um sistema seguro e o Mauro apresentou um convite eletrônico, ou seja, não é só chegar lá e falar que é Mauro. Além de ele falar que é o Mauro, ele também tem uma validação eletrônica. Então, isso é muito legal. E isso tem reduzido postos físicos. E um posto físico custa muito caro. Então, se o condomínio, às vezes, coloca na balança, o investimento de você remover meio posto, né, ou remanejar esse posto físico dentro do condomínio, se paga com tecnologia em 3, 4 meses. Né? Então, o payback é muito rápido e é uma inovação. Quem não gosta de tecnologia, né, Mauro? Muito bem, 12h37, programa Gente que Fala. Fabiano, vamos antecipar aqui um pouquinho o nosso intervalo, Fabiano Souza. A gente está aqui com o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Na sequência, na volta do intervalo, o trabalho do síndico durante a pandemia. A gente volta já, 30 segundos apenas. Fica aí. Tá precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. De volta, 12h38, programa Gente que Fala. Vamos para mais um tema. O livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio, do Sérgio Jafé, que está aqui com a gente, foi lançado há alguns anos como um manual dinâmico para qualquer pessoa entender as questões jurídicas decorrentes da vida em condomínio. E olha, essa obra, pessoal, está mais atual do que nunca. É que a pandemia do coronavírus, ou a pandemia de coronavírus, multiplicou esses problemas, incluindo restrições no uso das piscinas, equipamentos de lazer, limitando as visitas, criando regras para o uso das máscaras, dos elevadores. Sérgio Jafé, e é uma gangorra, né? Um sobe e desce, porque assim, a situação da pandemia estava ruim, melhorou, algumas coisas foram flexibilizadas, agora piorou, aquelas medidas primeiras foram retomadas, e aí fica esse balaio aí para o síndico. O que ele pode, quais são os poderes do síndico nessas decisões? Bom, na verdade, é aquilo que eu falo para você. Nós estamos vivendo uma situação especialíssima, né? Atípica, mundial. E o que ocorre? Tem que se adaptar, as pessoas têm que se adaptar, nós temos que todos nos adaptar, e, infelizmente, o síndico, como gestor do condomínio, tem que se adaptar, lógico, sem querer ser imperialista, mas conversando, dialogando e fazendo aquele esquema de agendamentos, que é usar uma academia, pode todo mundo usar, mas pode agendar horários, ou pelo menos
que a frequência da academia interna seja um pouco menor, mas que permitindo aqui uma rotatividade diária. Ou mesmo a questão dos acessos, a questão até de quem está alugando um apartamento, até nesse esquema do Airbnb também falado agora. Então, tudo isso precisa ser muito observado. Hoje em dia, por exemplo, até o problema de realização de assembleia. A assembleia hoje está sendo feita de forma virtual, porque com a proibição de aglomeração, aquela assembleia anual que é obrigatória, Assembleia Geral Ordinária, que vai tratar das questões de orçamento, de custos, de reparos, o valor da cota condominial, a eleição de síndico, isso não pode ficar parado. Tem que prosseguir, porque, veja, se o síndico não for reeleito, nem questão de representatividade ele vai ter, nem junto a banco. Então, toda essa questão, a pandemia fez com que todos nos adaptássemos, né? Em especial os condomínios, né? À nova realidade. Então, essa realidade de ter que se programar, de reduzir presença, reduzir o contato, pegou todo mundo desprevenido, mas foi obrigado a se criar ferramentas, inclusive essa questão da assembleia virtual, que é muito interessante, que hoje até muita gente que não tem aquela prática em mexer com a internet, aquelas pessoas de mais idade, aquelas pessoas mais desinformadas, elas têm que se adaptar, porque são realidades inescapáveis. Será que a Assembleia Presencial acabou mesmo depois que tudo isso passar? Vai ficar a Assembleia Virtual a partir de agora? O que você acha? Olha, eu acho que a tendência é realmente passar para a Assembleia Virtual, como, aliás, por exemplo, em escritórios, eu vejo que também a tendência, logo, é você ter aí uma diminuição de frequência, quer dizer, as pessoas não vão mais frequentar um escritório, por exemplo, 5 dias por semana. Provavelmente vai ter o esquema do home office. E, no caso das assembleias, evitaria até discussões acaloradas, que muitas vezes terminam em brigas, até que as pessoas também se afastem da família quando chegam do trabalho e tem que ir para uma reunião, muitas vezes aquelas reuniões acaloradas não terminam. Eu acho que na área virtual, eu acho que vai ser muito proveitosa, assim. Nessas brigas aí em que muita gente xinga o síndico, acaba sobrando para o síndico, quer dizer, na virtual você fecha o microfone e xinga, pelo menos. Exatamente, já pega para a mulher, joga o sapato na parede, joga o tênis na parede, mas não vai atingir o fulano ali, né? Então, a gente o condômino, que essas discussões presenciais, inclusive abalam o relacionamento da microcomunidade que é o condomínio. Muitas vezes isso ocorre. Não é sempre que ocorre, mas sempre ocorre. Quer dizer, há um nível grande de desconforto quando a discussão é presencial. E, para fechar esse tema, Sérgio Jafé, em questões maiores, por exemplo, um condomínio novo que vai ser entregue, vai ter aquela assembleia de instalação do condomínio. Essa assembleia pode ser virtual também? Ninguém se conhece, é todo mundo novo, o prédio está sendo entregue. Olha, eu acho que também pode, porque, a rigor, desde que a Assembleia tenha como se aferir o quórum, como tem que se aferir registrar o desejo da maioria, eu acho que mesmo na Assembleia de Instalação é possível, sim, fazê-la virtualmente, porque o que acontece? Logicamente, os condôminos vão ter condição de verificar se o prédio foi entregue na condição devida à construção, depois a construtora pode responder caso isso não ocorra, existem aqueles vícios ocultos, existem os vícios aparentes, tudo isso pode ser discutido virtualmente, sim, e registrado de uma forma até melhor, que você vai estar com imagens, tá certo? Que não eram comuns alguém registrar com imagens. Faltando 16 minutos para programa Gente que Fala, você acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Secretário Juan Queiroz, olha, estima-se que produzimos cerca de 2 bilhões de toneladas de resíduos por ano em todo o mundo. Além desse número, o que também impressiona é que quase metade desse lixo não tem a destinação adequada, o que causa grandes problemas para a sociedade e também para o meio ambiente. A Prefeitura de São Paulo usa softwares de startups para uma melhor gestão de resíduos e, com isso, vem colhendo bons frutos e economizando milhões de reais.
Como é que tem funcionado isso? É um desafio enorme a questão de coleta de lixo em São Paulo. Como é que a tecnologia tem ajudado nisso, secretário? Bom, desafio enorme, você colocou muito bem. Nós fazemos a governança da tecnologia do município, aqui na nossa prefeitura. Nós preparamos as pessoas para absorver essas tecnologias. É bom entender que a questão do lixo ele é concessionado. Então, cada empresa tem a sua responsabilidade tecnológica. O que nós fazemos é dar apoio para avaliar as tecnologias e preparar as pessoas que terão contato com esta tecnologia. E ali que vem o nosso apoio. Posso garantir a você que hoje o município de São Paulo é um município, em termos de lixo, altamente tecnológico, de padrão internacional e mundial. Uma cidade com 12 milhões de habitantes, com essa geração de lixo que nós temos, só aplicando tecnologia de inovação sustentável que nós conseguimos, desta forma, atender ao município. Sim. Quais são os resultados que já a prefeitura pode apresentar a partir do uso da tecnologia nessa área do lixo, da proteção do meio ambiente? Veja, nós conseguimos, repito, a tecnologia é aplicada pelas empresas, mas eu posso falar para você que hoje o munícipe pode tranquilamente entrar em contato com a empresa e explicar onde é que tem lixo. A empresa pode até tirar uma fotografia e encaminhar a informação e pela geolocalização se verifica onde é que está o lixo e o que aconteceu a partir dali. Então, há um canal direto entre a tecnologia dá ao munícipe, um canal direto com a empresa, para que a gestão do lixo seja melhor. O próprio munícipe pode entrar em contato com a empresa, exigindo ou conversando na separação do lixo. Então, a empresa, quando chega num prédio, chega num escritório, em uma residência individual, sabe que tipo de lixo estará para receber. E como é que a gente tem acesso a esses meios, a esses aplicativos? Lá no site da prefeitura tem que ligar um 156? Como é que a gente entra em contato com essas empresas? Tem no 156, tem no site da prefeitura, no 156 e principalmente nos consórcios que cuidam, estão distribuídos pela cidade, os consórcios de limpeza. Sim. Antes da gente iniciar aqui a rodada de perguntas do nosso público, doutor Maurício, você está com livros aí da sua autoria? O que você pode destacar, só para a gente fazer um... Na verdade, até como já mencionei aí no tema, aquela abordagem específica sobre o contrato de locação, esse foi lançado no ano passado, sobre o contrato de locação, advogando no contrato de locação, que foi mencionado por você sobre da editora Dia a Dia Forense, que foi tratado, onde tem um guia prático aí especialmente para aquele advogado que está começando a advogar na área agora, né? E eu tenho a minha dissertação de mestrado, que é o seguro dos administradores, que é uma área também específica, inclusive no ambiente condominial, talvez o doutor Sérgio já tenha tido contato, que ele surgiu para o ambiente empresarial, administradores de sociedades empresárias, mas depois esse produto securitário também foi aprimorado para os síndicos, para os administradores de condomínio de uma forma geral. Então, basicamente, são esses dois livros de autoria. Obrigado. Doutor Sérgio Jafé, destaca para a nossa audiência as suas obras. Bom, aqui nós temos o Ser Síndico, não é padecer no condomínio, uma obra que se destina ao síndico, aquele residente no condomínio, ou aquele que trabalha, ou aquele que clinica no condomínio, sendo condomínio não residencial. E aqui são 600 perguntas e respostas com jurisprudência falada, escrita não no juridiquês, mas para o público leigo, para dar uma informação ao público leigo com perguntas e respostas fáceis de fácil acesso. Nós já estamos caminhando aqui para a 3ª edição, e que nos deixa aí muito orgulhosos aí, porque realmente tem ajudado aquele que reside em condomínio entender um pouco mais dos seus direitos e deveres. Vamos lá para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade para todos, para que a gente consiga para que a gente consiga responder a todas elas. Secretário Queiroz, Adriana Cunha, no YouTube. A Lei de Proteção de Dados Pessoais pode ser aliada da inovação? Pergunta a Adriana. Com certeza. É uma aliada da inovação,
ao mesmo tempo protege a quem tem acesso às informações e acredito que seja um salto muito importante para um novo conhecimento da inovação tecnológica aplicada, que é a nova fronteira de desafios. É você aplicar uma tecnologia durante a pandemia e pós-pandemia. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, também com a gente. Obrigado, seu Jaime, pela pergunta. Doutor Maurício, ele pergunta se há respaldo jurídico para alguém, e aí ele dá um exemplo aqui, um valet, né? Então, no caso, esse valet, que se recusa a entregar a chave de um veículo para alguém que estiver drogado ou alcoolizado. Se há respaldo jurídico para ele? Se há respaldo jurídico para o estacionamento? Sim, para o valet. De devolver. Olha, de fato, desconheço que haja essa possibilidade desse exercício, né, do direito, não vejo aí o direito do valet de recusar a entrega para o proprietário do veículo, não vislumbro essa possibilidade. Né? Posso desconhecer, eventualmente, uma regra mais específica, mas, pelo que conheço, não há respaldo jurídico para a atuação do valet exercendo arbitrariamente esse poder de não devolver a chave para o proprietário, né, caso ele esteja embriagado, coisa do gênero. Doutor Sérgio Jafé, com a gente também aqui a Juliana Rocha, no Facebook. Obrigado, Juliana. E ela pergunta o seguinte: um condomínio pode definir horários de prestação de serviços de forma diferente do que é comum a todos? Por exemplo, diz ela, pode limitar os concertos nos dias úteis, proibindo-os aos sábados em qualquer horário? Pode, desde que isso seja convencionado entre os condôminos, em reunião assemblear, tudo é possível, desde que haja uma lógica, porque você não pode coibir certos trabalhos que são necessários de serem feitos, senão você vai criar problema para o condômino e para o condomínio. Dentro de uma razoabilidade, estando previsto por meio de uma reunião de condomínio que venha a alterar, inclusive, o regulamento interno do edifício, é possível. Sim. Essas decisões elas têm que ser tomadas, agora a pergunta minha, é com base na maioria dos presentes numa assembleia ou com base na maioria dos moradores daquele condomínio? Olha, nesse caso eu entendo que seja com base na maioria dos presentes, porque você não está alterando a convenção, você está alterando o regulamento, tá certo? Desde que a coisa não seja vultosa, tá certo? Seja uma mudança tão radical que pudesse interferir no estatuto convencional, eu entendo que é ser possível, sim. Rodrigo Vera Lima, no Instagram com a gente. Obrigado, Vera, aqui pela audiência. Há uma grande discussão, diz ela, no prédio, sobre um prédio onde ela mora, sobre o fechamento do portão da garagem. Aí ela conta, há 2 portões no sistema clausura, mas um não é usado. De modo geral, os moradores abrem um portão com um controle e o porteiro fecha para evitar acidentes, mas muitas vezes eles não estão presentes e o portão fica aberto. Afinal, qual é o melhor sistema? Pergunta a Vera Lima. Olha, Vera, o melhor sistema é o enclausuramento do veículo, tá? Por quê? Independente se o porteiro fecha ou não, nós sempre recomendamos aqui como consultoria de segurança, em projetos que a gente participa, que o veículo tem que passar um por vez. Porque imagina o seguinte, tá? Imagina essa seguinte situação. Mesmo com um porteiro lá, se você tem um portão, um segundo portão que fica o tempo todo aberto, chegou 2 veículos, o da frente é morador, o veículo de trás não é de morador. Quando o veículo do morador for autorizado, esse segundo veículo vai passar no que a gente chama de carona. E essa carona é perigosa. Pode estar ocorrendo ali, né, uma situação simples de alguém querendo acessar o condomínio ali, um visitante, alguma coisa do morador vindo atrás, ou pode ser uma situação de total risco, um bandido querendo aproveitar essa brecha. Então, eu não acho legal a utilização de um portão só. Mas é comum isso? Achei até curiosa a pergunta dela. Tem a clausura, mas só um portão é usado? É comum isso acontecer? É comum, Mauro, principalmente em condomínios maiores, né? Eu não sei qual é a quantidade de apartamentos desse condomínio. Porém, o que acontece? A falta de assessoria, a falta de projeto nessa área de controle de acesso, ela acaba atrasando a passagem de cada veículo. Então, imagina o seguinte, se você tem um portão muito lento, um portão que demore 30 segundos para abrir, e abrir e fechar o de dentro, abrir e fechar o de fora, a gente está falando em torno de 1 minuto a passagem de cada veículo. Então, eles deixam o de dentro aberto para poder dar fluxo. Só que aí, nessa hora de você entregar o fluxo, você acaba perdendo a segurança. Então, por isso que hoje a gente tem
motores de portões super rápidos que abram em 4 segundos para você garantir essa velocidade de fluxo, tá? Muito bem. E, secretário Queiroz, o Rodrigo Dantas, do bairro da Casa Verde, zona norte aqui da capital, pergunta como andam as metas estabelecidas pela Prefeitura em seu plano estratégico de TIC. Eu acredito que seja plano estratégico de TI, ou não? É TIC mesmo? Secretário Juan? Exatamente. Nós temos nosso plano de metas, e nós atingimos as metas que foram definidas na primeira gestão que nós participamos. Estamos construindo um novo plano de metas para serem apresentados, mas aquilo que estava, por exemplo, um dos planos da nossa meta era ampliar os números de Wi-Fi. Então, nós conseguimos superar a meta. Hoje, o município de São Paulo tem 1.088 pontos de Wi-Fi livre, onde as pessoas têm acesso. Era uma das nossas metas. Então, nós tínhamos como metas a inauguração dos Descomplicas, em regiões onde as comunidades mais carentes se encontram. Nós concluímos. Então, as metas foram cumpridas e, ao mesmo tempo, nós estamos avaliando as novas metas para o futuro. Em que velocidade, curiosidade, secretário, em que velocidade navegam os equipamentos nos pontos de Wi-Fi da cidade? Olha, aí você me fez uma pergunta que é diretamente com quem excede os pontos de Wi-Fi. A gente dá os pontos, a gente faz o gerenciamento, nós fazemos as instalações e o munícipe ele acessa, mas normalmente eu acredito que 50 megas. KBDs, eu acho que é. Uhum. É isso que não precisamos verificar, porque cada ponto tem... aqui a minha assessoria está me indicando, são 50 kbps. Sim. Uhum. 50 kbps. É a velocidade dos pontos de Wi-Fi. Muito bem. Isso, a velocidade média. Sim. Secretário Juan Queiroz, o senhor está com a palavra, então vamos aqui para nosso fechamento, sua despedida em poucos segundos, por favor. Mauro, eu queria inicialmente agradecer mais uma vez ter participado do seu programa. Queria agradecer à produtora Zenilda pela sua participação também, ao doutor e meus colegas, o doutor Sérgio Lafet e Sérgio Jafet. Isso, Jafet. Desculpe, doutor. Sérgio, imagina, que vale a intenção. Não, mas você sabe, vale a intenção. Não, mas você sabe que eu tenho muitos amigos Jafet da família, então, só que aqui a letra está muito pequenininha, então, aí eu fiquei na dúvida, mas parabéns pelo seu livro, ao doutor Maurício também e ao Rodrigo. E uma palavra final da esperança para quem não está assistindo. Eu acho que nós começamos agora a ter um pouco mais de visibilidade do nosso futuro e lembrar que a marca da pandemia e pós-pandemia, talvez uma marca que seja positiva para a humanidade, é a aceleração da inovação tecnológica aplicada. Então, nós conseguimos fazer, em alguns meses, aquilo que levava 20 anos para fazer. E talvez o poder público seja o maior beneficiário desse processo através da digitalização desses processos de atendimento ao munícipe. Então, vamos continuar trabalhando e esta administração do nosso prefeito Bruno Covas está à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Agora apertou, minha gente. 5 segundos, doutor Maurício, para a sua despedida. Maravilha. Muito obrigado pelo convite, Mauro, pela apresentação. Foi um prazer compor a mesa com os colegas. E acho que, de fato, reiterando as palavras do Dr. Juan, temos aí uma perspectiva de voltar e pensando que esses avanços devem permanecer. Então, essas são as minhas palavras de encerramento. Agradeço. Obrigado, doutor Maurício. Doutor Sérgio Jafet, 5 segundos. Bom, gostaria de agradecer novamente pelo convite, a honra de ter participado desse encontro com o secretário Juan, com o doutor Maurício, com o Rodrigo, pessoas esclarecedoras e que tornaram aí esse encontro realmente muito interessante para quem está assistindo. Obrigado. Rodrigo Sanches, 5 segundos. Obrigado, Mauro, pelo convite. Obrigado a todos. Foi um prazer enorme compor essa mesa aqui com vocês. Grande abraço.
Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa A Gente que Fala, eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas o agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.